A gente vai falar hoje, gente, olha que interessante, que quando você tem vontade de comer alguma coisa, pode ser que o seu organismo esteja com uma deficiência nutricional. Então, quando dá assim a vontade de comer, e aí não é fome, é vontade de comer, tal coisa. O que significa isso? Vamos entender esse ponto da deficiência nutricional, mas antes queria que você contasse como é que os estudos chegaram, né, esse conceito. Bem-vinda. Sim, obrigada, Carol. Bom, então esse realmente é um assunto muito interessante, né? E a gente vê na prática do dia a dia, conversando com o paciente, que isso é uma coisa muito recorrente. Então tem lá aquela pessoa que consegue fazer tudo, mas não consegue ficar sem o chocolate. Aquela pessoa que não consegue ficar sem o doce. Sim. Então, não é simplesmente uma questão de hábito, né? É óbvio que a gente tem sempre que diferenciar aquela questão de hábito, aquela questão da vontade que a gente chama de emocional, né? Aquele alimento que traz afeto, que traz memória. Então, óbvio que a gente tem que entender, né? Até que ponto que isso é uma vontade psicológica ou uma vontade física. Sim. Mas essas vontades físicas, elas são muito interessantes. Por quê? Porque o nosso corpo, ele é muito sábio, né? Eu falo que a gente faz tanta coisa com ele, mas na verdade ele tem a capacidade de mostrar pra gente o que tá faltando. Então, por exemplo, uma pessoa que tem muita necessidade de determinado alimento, isso nada mais é do que uma expressão do corpo de que ele precisa suprir essa necessidade de alguma forma. Tá. Né? Então, por exemplo, se essa pessoa ela tá há muito tempo sem comer, ela vai ter uma vontade de comer o quê? Alguma coisa que tenha bastante carboidrato, que forneça bastante energia pra ela, porque essa energia do corpo tá acabando. Assim como nutrientes específicos. Então, a gente consegue ver em alguns estudos que fazem relações específicas da deficiência de determinados alimentos com vontade de outros alimentos. Que bacana. E aí a gente foi vendo na prática, né, que simplesmente é óbvio que não é uma coisa assim, tô com vontade de chocolate, vou comer uma semente, vai passar minha vontade. Não isso. Mas isso mostra que existe uma deficiência de determinado nutriente e a gente colocando fontes daqueles nutrientes, a gente consegue diminuir a vontade. Não adianta simplesmente falar pra pessoa assim, não quero que você mais coma e pronto, porque ela vai continuar com vontade, a hora que ela voltar a comer, ela vai comer um monte, pronto, acabou. É verdade. Né? Então é uma questão que também pode ajudar dentro da nutrição, corrigir aí alguns excessos e algumas falhas, muitas vezes, até para perda de peso, para mudança de hábito, que é sempre um assunto nosso aqui do Você Bonita. Exatamente, exatamente. Então vamos começar com o primeiro. Na tela, vamos ver se você se identifica. A gente separou aí pelos grupos. Olha, se você sentir vontade de comer chocolate, o corpo pode estar indicando que a gente tem falta de magnésio, cromo, complexo B. E aí, repondo com semente de girassol, a gente já supriria um pouco da vontade. Exatamente, é mais ou menos isso. Então, o que acontece? O chocolate, ele é rico em magnésio, tá? Então, esse é um ponto importante. Principalmente quando a gente fala de chocolates que têm maior concentração de cacau. Tá. E o magnésio, por exemplo, ele é um mineral que geralmente apresenta níveis mais baixos na TPM. Então, quando a gente tem toda aquela diminuição dos hormônios, estrogênio, progesterona, a gente tem uma diminuição nos níveis de magnésio. Aí já é uma relação que toda mulher acho que conhece, né? De que quando nessa fase tem uma vontade maior aí por chocolate. Então, tem a diminuição do magnésio nesse período. Exatamente. Então, eu trouxe aí, né, no slide a gente viu aqui, ó, a semente de girassol, também trouxe a semente de abóbora, para mostrar que o magnésio também está presente na semente de abóbora, também está presente em cereais integrais, tá? E o magnésio é um ponto interessante até de falar, porque pessoas que tomam muito café, pessoas que tomam muito chá, pessoas que tomam muito refrigerante e também muita água, são pessoas que tendem a espoliar mais magnésio. Então, assim, não é só uma questão de, às vezes, você tá comendo pouco. Às vezes é uma questão de você tá eliminando muito. Então, existem já algumas evidências que mostram que acima de 4, 5 xícaras de café no dia, o que parece muito, mas é uma coisa muito comum, né? Você já tá espoliando aí um pouco mais de magnésio. Entendi. Agora, isso funcionaria também, por exemplo, para um paciente, se a gente não se prender só na questão da pessoa estar com vontade do chocolate. Mas, por exemplo, aquele que você observa que quando dosa o magnésio, ele está sempre ou abaixo do esperado, ou ali, coladinho no baixo, tal, para suplementar já antecipadamente esse paciente. Isso é legal também, pensar dessa forma? Exatamente. Isso pode acontecer, até porque o magnésio, aqui a gente está falando principalmente da vontade de chocolate, mas ele está relacionado com inúmeras funções importantes no nosso corpo, inclusive a questão de relaxamento muscular. Então, pessoa que é muito tensionada, pessoa que tem muita cãibra, pessoa que tem dificuldade de relaxar à noite para dormir, que tem um sono muito agitado, então tudo isso envolve o magnésio. Então, sim, seria o caso.
Um outro ponto só que eu acho importante frisar é que o exame de sangue, né, a gente fala que ele é assim, ele é o último ponto. E por que eu falo isso? Porque às vezes a gente tem lá aquele magnésio que tá dentro, só que a pessoa tem lá um monte de sintoma, tem compulsão alimentar. Tá. Então, assim, o exame, principalmente quando a gente fala de minerais, ele geralmente nos norteia. Tá. Mas ele não é tão Ele não é padrão ouro, a gente precisa de uma parte clínica. Exatamente, isso é super importante. Mais próxima do paciente. E uma outra coisa também, falando do chocolate, então tô aqui falando do magnésio, mas o magnésio ele também está envolvido na produção de serotonina, que é um neurotransmissor que está muito relacionado também com a questão de compulsão alimentar. Então, quando você pega uma pessoa que tem compulsão, geralmente pelo que ela tem compulsão? Geralmente é doce, geralmente é chocolate, geralmente são carboidratos refinados, e essa compulsão geralmente está relacionada com diminuição nos níveis de serotonina. Tá. E o chocolate, por exemplo, ele tem na composição magnésio, que é importante para essa formação de triptofano. Tá. Tem também vitaminas do complexo B e tem cromo. Então, ele vai atuar de várias maneiras que ajudam a diminuir essa vontade de doce, esse comportamento compulsivo. Por isso que, assim, é óbvio que a gente precisa colocar as fontes, né, de todos esses nutrientes na dieta. Mas eu sempre falo assim, a pessoa tá com vontade de chocolate, melhor ela comer um pedaço, umas 15 gramas de um chocolate bom, de qualidade, com bom adoçante, com mais cacau e matar essa vontade, do que ficar segurando e a hora que ela comer, né, por conta de todo esse desequilíbrio, ela acabar descompensando. Exatamente, exatamente. Já a gente vai para umas dicas também legais para o consumo desses alimentos, quando, claro, você realmente tiver vontade e puder fazer, puder realizar esse prazer, porque de fato é prazer. Vamos para o próximo, então, na tela, olha lá. Se você sentir vontade de alimentos doces, aí a gente está incluindo, então, vários deles. O ideal para a gente repor magnésio, cromo e a água, que normalmente é o que a gente imagina que o corpo esteja em deficiência, seriam com as frutas. Isso, então, aqui a gente tem esse grupo. E isso é uma coisa interessante, porque a vontade de carboidrato, vontade de doce, aquele paciente que fala, não consigo ficar sem doce, não consigo ficar sem carboidrato em geral. Geralmente a gente imagina que esse paciente, ele tem um desequilíbrio nessa produção de insulina e nessa captação desse açúcar pelo corpo. Por quê? Quando você come um pedaço de bolo, o que acontece com esse bolo, né? Imagino que você também já tem explicado aqui várias vezes. Esse bolo, ele dá o que a gente chama de efeito rebote desse açúcar. Então, a gente tem um pico de açúcar no sangue, esse açúcar sobe muito rápido no nosso sangue, e o pâncreas produz muita insulina e a gente tem um rebote, ou seja, a gente tem o que a gente chama de hipoglicemia reativa. Esse açúcar abaixa muito rápido. E aí, o que a gente quer? A gente quer mais doce, a gente quer essa sensação de novo. Tá. E isso se torna um ciclo vicioso. Então, se essa pessoa tem um consumo muito alto de carboidrato refinado durante o dia e de doce durante o dia, além de toda a questão de que o açúcar vicia realmente o paladar e vicia tem toda essa questão de vício, principalmente no sistema nervoso central, a gente vai querer sempre mais doce, né? Então, isso é uma coisa importante. Todo esse metabolismo descompensado também nos mostra que essa pessoa pode ter uma deficiência de cromo, que também é um mineral que é fundamental para o equilíbrio, para a homeostase dessa insulina. E o cromo, ele vai estar presente aonde? Nos cereais integrais. Então, quando você tem uma alimentação mais rica em cereais integrais, toda essa coisa da vontade de doce já diminui. E até da questão, então, que você comentou das frutas, porque a fruta tem fibra também. Exatamente. Então, a gente não deixa, né, ter esse pico de açúcar muito grande, entendeu? Então, a gente consegue equilibrar. Agora, se você tá com vontade de doce, você come doce, a gente entra de novo no ciclo vicioso. Porque daí você desequilibra tudo, e aí vai ter a queda e vai precisar de mais doce. Aí come o doce, vai precisar de mais doce. Então, fica muito difícil quebrar esse ciclo. Então, tem que prestar atenção. E, claro, né? Puxa vida, não é comendo uma maçã que, se você tiver com muita vontade de comer X-bolo, que você sabe que é muito bom, né? Que você já reconheceu esse sabor, que você já experimentou uma vez e você já sabe que aquilo é muito bom, que você vai matar a vontade de conseguir se controlar. Mas, de repente, antes de comer o bolo, comer a fruta, que já também já dá uma saciedade. Quando você for comer o bolo, você vai comer um pedaço menor. Exatamente. É meio que essa estratégia. Sim, e na verdade é uma questão muito de alterar a dieta. Então, uma pessoa que come muito doce, ela vai querer mais doce. Agora, se você for trocando isso, porque quando você sente muita vontade de doce, o teu corpo, na verdade, está mostrando que ele tem uma necessidade de açúcar, que também está presente na fruta, mas é um outro tipo de açúcar. Então, é uma questão de você ajustar a dieta. É óbvio que, assim, tô com uma vontade louca de comer um bolo, vou comer uma maçã, putz, não vai adiantar, né? Então, assim, a gente está falando de uma questão de equilibrar a dieta, de inserir esses nutrientes e, aos poucos, isso é uma coisa interessantíssima, porque a gente vê que conforme a pessoa começa a melhorar os hábitos alimentares e mudar a dieta, ela começa a falar, poxa, eu nem lembro mais de doce, eu não sinto mais tanta vontade de pão como eu sentia. E isso acontece porque teu corpo está nutrido. Então, né, que é a principal diferença. Tem uma diquinha muito legal em buffet,
pra gente fechar essa parte do doce, que eu acho que funciona, tá? Você tem lá um monte de doce, mas sempre tem um abacaxi e tal. Come o abacaxi primeiro. Come o abacaxi primeiro. Obviamente, o doce que você vai colocar depois, um pouquinho, ele não vai estar com aquele sabor uau dele. E aí, assim, vai perder a graça, mas você já vai ter que... Você vai falar, ai, sabe assim? Gente, a gente também tem que usar algumas dicas, né? Porque se você pegar o doce primeiro, nem o abacaxi depois você vai querer. Exatamente. Então, pensa nisso. Tem muito nutricionista e tal que fala, escova os dentes, porque daí quando você põe na boca, o gosto muda. Exatamente. E aí, não Principalmente sente o prazer. enquanto a gente regula tudo isso, né? Exato. E uma coisa que eu também sempre falo, que é muito importante, é assim. Aí eu quero comer um doce. Aí eu sempre falo para os meus pacientes, tá bom, você tá com vontade de comer um doce. Mas então, dá uma paradinha, segundos, e pensa. Por que eu quero comer o doce? É porque eu tô com vontade mesmo? Se é uma coisa, não, eu tô morrendo de vontade, eu quero, eu vou ser feliz se eu comer, tipo, ok. Mas muitas vezes você não tá com vontade, é porque você tá vendo. Então, assim, não é a vontade física de comer o doce. É a gula, é a vontade emocional, é porque eu tô triste, eu tô nervoso, eu quero, tipo, descontar em alguma coisa. Porque a gente tem essa relação, e eu falo que o mais difícil da parte da dieta é essa relação emocional que a gente tem com os alimentos, né? Sem dúvida. Essa coisa de descontar. Ai, hoje eu tô triste, o dia foi difícil, quer saber? Vou comer Eu um bolo. mereço. Pronto. E quando tá feliz, eu também mereço, porque eu tô Exato. feliz. É isso mesmo. Eu acho que pra sempre a gente, né, esse vai ser sempre a pergunta da medicina da área de vocês da nutrição. Exatamente. Vamos pro próximo, daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV, olha lá. Então, quando você sente vontade do pãozinho, como você comentou aí no início, pode ser que o corpo esteja entendendo que está faltando fibra, está faltando energia, está faltando glicose. E o que a gente pode repor nesse caso são as nozes. Aí você pode contar se todo o grupo, né, das oleaginosas. Sim, exatamente, todo o grupo. Antes, só uma coisinha que eu queria só fechar aqui que eu esqueci, que também vale para a parte do pão. Uma coisa muito importante também, quando a gente fala de vontade de determinados alimentos, é manter a hidratação. Então, é muito importante que a pessoa fique hidratada ao longo do dia. E quando eu falo ficar hidratada, não é tomar 2 litros de manhã e pronto, encerrei minha cota e acabou. É fracionar pelo menos 200 ml de água por hora, tá? Por quê? Existem alguns estudos que mostram que quando você está desidratado, ou seja, quando os níveis de água eles estão mais baixos no nosso organismo, a gente tende a ficar mais susceptíveis a achar que é fome, a achar que é vontade de qualquer outra coisa que possa suprir essa necessidade. Entendi. Então, esse é um ponto importante e também vale para a questão do pão. Então, aqui, né, na verdade, quando a gente sente vontade de pão, então, primeiro, eu acho que pão é uma coisa que tem muito mais do que qualquer coisa a questão da memória, né? Tipo assim, ai, meu pãozinho de manhã. É então, cultural. Isso é uma coisa, tipo, muito cultural. Então, assim, a gente precisa sempre entender, né? Aí você sente a falta daquele hábito de uma vida ou a questão do pão em si. Então, esse é um ponto importante, tá? Mas o que a gente sabe que quando você supre a quantidade de fibras do seu organismo, quando você coloca gorduras boas, que você tem toda uma fluidez de vitaminas e minerais pelo corpo, toda uma melhora na produção de neurotransmissores, existe uma diminuição na demanda, principalmente pelo pão, entendeu? Tá. Que entra em todo esse contexto que a gente tá falando. Se o teu corpo tá nutrido, as vontades elas vão diminuindo, porque você não vê uma necessidade imediata de aumentar isso. Tá. Mas entrando também na questão da glicose, né? Então você também precisa aumentar esse açúcar de uma maneira rápida. E o pão, embora não tenha açúcar na composição, então isso vai ser diferente, mas ele é rico em farinha, que vai ter o mesmo efeito, né? E vai dar esse mesmo prazer. Exatamente. Né? Vamos pro próximo para dar tempo de colocar perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Olha lá. Quando então a gente tem vontade de fritura, o corpo entende que pode estar faltando uma gordura mais saudável e até cálcio. E aí a sua sugestão é o abacate. Exatamente. Bom. Então, existem alguns estudos bem interessantes que eles mostram que quando você tem um consumo muito alto de fritura, né, de gordura saturada em geral na alimentação, o que acontece? A gente começa a ter uma produção de uma substância chamada endocannabinoide no nosso intestino. E isso manda uma mensagem para o cérebro de que ele precisa cada vez mais de gordura. Então, já tem estudos também que mostram que a gordura saturada, ela gera uma espécie de uma dependência, né? Porque é um sabor diferenciado, principalmente quando essa gordura saturada ela está associada a algum tipo de carboidrato, quando está associada ao sódio, tá, né? E aí o que acontece? A gente vê que as pessoas elas têm uma diminuição na ingestão de gorduras boas, que estão presentes no abacate, mas a gente poderia ir para os nozes, poderia ir para as sementes. Então, quando a gente supre essa demanda de gorduras boas, a gente consegue diminuir essa necessidade da gordura saturada, dessa gordura que vai fazer mal pra gente. Entendi, da fritura em si. E eu acho que é verdade. Bom, eu já disse aqui, repito, eu sou uma pessoa mais feliz depois que eu aprendi a comer o abacate. Mais salgado. Assim, hipótese alguma, não consigo. Não dá.
Ele precisa estar muito bem temperado, com limão, com cebola, o famoso guacamole, mas daí me faz muito feliz. Então, acho que fica o convite, né, para todo mundo, que é uma super fruta. Próximo, então, na tela, e já perguntinhas do público. Olha lá, a gente encerra com... Se você tiver vontade dos alimentos salgados, né? Aquela coisa, falar, eu queria tanto uma coxinha, né? Seu corpo pode entender que está faltando fibra e até eletrólitos e água. E a sua sugestão, então, são as verduras e acredito que legumes também, né? Aqueles de baixo amido. Isso, exatamente, que tem uma carga glicêmica mais baixa, né? Então, na verdade, o que acontece? Isso é uma coisa até interessante. Geralmente, as pessoas que têm uma necessidade maior por alimentos mais salgados, geralmente são pessoas mais ansiosas e mais estressadas. Por quê? É na nossa adrenal onde a gente tem a produção, por exemplo, de cortisol e uma série de outros neurotransmissores. Então, quando a pessoa ela tem essa vontade maior de alimentos salgados, isso geralmente está relacionado com uma alteração de dopamina, com uma alteração de cortisol, e ela tem uma necessidade maior do sódio. Entendi. Né? Então, ela vai precisar, para suprir essa demanda toda, de alimentos salgados. E aí, a gente fala, o sódio está presente em frutas, verduras, sem... Então, assim, se eu pegar a abobrinha e comer ela agora, ela já tem sódio naturalmente. Entendi. E aí, o que acontece? Da mesma forma que o açúcar, quanto mais adaptado o seu paladar tá ao sódio, mais você vai querer. E aí, de novo, fica muito difícil sair desse ciclo. E é uma questão, né, Carol, muito de alinhar essa dieta. Então, por exemplo, a pessoa tá com vontade de comer uma coisa salgada, geralmente é fim de tarde. Ok, tem 1000 coisas que a gente pode pensar de salgado, né? Só que geralmente a primeira coisa que a pessoa vai... já naquela euforia e ânsia e aí um monte de coisa desequilibrada, é de novo no pão, é de novo numa pizza, é de novo num lanche. Tá. Né? Então existe aí uma necessidade muito importante de equilibrar todos esses neurotransmissores. E aí é óbvio, eu tô morrendo de vontade de uma coisa salgada, não vou pegar uma abobrinha e comer porque não vai ser a mesma coisa. Mas é uma questão, obviamente, de você equilibrar o contexto, de você entender que se você sente muita vontade, o que te faz sair do eixo e sair do equilíbrio com muita frequência, é que existe sim faltas importantes de nutrientes. E que aí a gente tem que caprichar nesse grupo. Exatamente. Eu já ouvi até que, nessa questão com o negócio do salgado, uma colher de sopa daquele vinagre de maçã, aquele considerado o vinagre mesmo, pode ajudar, que ele traz aí uma acidez. Exatamente. E que, aparentemente, momentâneo, você consegue segurar. Sim, verdade? Exatamente. Num primeiro momento, então, você usar isso até como tempero, uma saladinha, quando é o caso, ajuda sim. Né? Mas lembrando que não vai ser aquela vontade pontual que você vai resolver o problema. É uma questão de equilibrar o todo. Tá aí. Perguntinha do público na tela, quem escreveu pra gente? Olha lá. Obrigada, Drica. Ai, que foto linda. Um beijo. Quando precisar suplementar o magnésio, é indicado o cloreto de magnésio ou o magnésio de malato? Que são as formas que a gente coloca na cápsula? Isso, exatamente. Na verdade, assim, ó, a gente tem várias maneiras diferentes de suplementar o magnésio. Tá. Desde o magnésio quelado, magnésio de malato. Então, isso, geralmente, a gente faz essa avaliação sempre de acordo com outras necessidades que o paciente tem. Entendi. Então, na verdade, quando você usa o magnésio, um cloreto de magnésio, você está juntando esse magnésio a um cloro. Né? Quando você está usando o magnésio de malato, é um magnésio associado a um outro tipo de molécula. Tá. Então, assim, o ideal para suplementação, isso é uma coisa importante, seria sempre conversar com o nutricionista ou médico. Por quê? Por mais que a gente esteja falando de mineral, isso vale para tudo. Por mais que a gente esteja falando de vitamina, de mineral, existem já muitos estudos também mostrando que quando utilizado de forma inadequada, isso pode trazer prejuízos para a saúde. Então, seria legal adequar na dieta e, se necessário, suplementar, daí na dosagem que faltar na dieta e por aí vai. Bem então, individual, né? Bem suplementação tem que ser individual. Próxima perguntinha, dá tempo, quem escreveu pra gente? Olha lá. Obrigada, Kelly, um beijo. Esses dias estava gripada e me deu muita vontade de tomar suco de laranja, sendo que quase não consumo. Seria um aviso do corpo para repor, então, vitamina C? Sim, olha, eu vou falar adoro! que na gestação, assim, todas essas coisas que eu tô falando aqui, elas ficam totalmente afloradas. É incrível como o corpo da mãe tem a capacidade de mostrar o que falta. E realmente, então, assim, na gestação, essa vontade de suco de laranja, eu tomava 1 litro por dia, olha que A minha era pimenta. O que será que significa pimenta? Tá faltando? Pimenta, na verdade, está mais relacionada com absorção de nutrientes. Tá. Tem necessidade de absorver algumas outras coisas específicas. Nossa, tudo era pimenta. Agora, a vitamina C é ferro. Na verdade, assim, o suco de laranja é ferro. Então, a vitamina C, ela propicia essa absorção de ferro, ela favorece a absorção do ferro. Tá. Então, é também, óbvio, a questão da vitamina C, mas principalmente o ferro. Então assim, ficar atenta às fontes de ferro e sempre associar essa vitamina C, quando for tomar o suco de laranja, nas maiores refeições, que tem carne, que tem
oleaginosas, não, leguminosas, que você consegue melhorar bastante essa absorção. Gente, muito legal, muito bacana. Acho que mais uma estratégia que vocês também podem usar, né? Para as pessoas alcançarem os objetivos, ficarem mais atentas nas escolhas e até quando a gente... Dentro dessa área, vocês falam muito que a gente também tem que se conhecer. O corpo avisa. Exatamente. A gente Ele sabe fala aquilo tudo que pra faz gente. bem e aquilo que não faz. No fundo, a gente tá ali, né? Sabe bem. Então, hoje agradecendo nossa queridíssima nutricionista Natália Colombo, que tem doutorado. Então, é doutora Natália Colombo, sempre referência da aula. Um espetáculo, adoro bater papo com você. Vai lá no Insta para segui-la, é o @doutora, abreviado, Natália Colombo, tudo junto, @doutora. Abreviado, Natália Colombo, tudo junto. E o seu site, NC de Natália Colombo, nutre.com.br, ncnutre.com.br. Obrigada. Carol, obrigada. Beijo Viu? na sua turminha. Até a próxima.